Oi, oi, gente, meus rotineiros. Hoje eu tô fazendo mais um vídeo pro canal, como eu tinha prometido essa semana, que iam ter 2 vídeos pra compensar as semanas que eu deixei o canal sem vídeo. Então, agora eu vou fazer o vídeo sobre Miami. A gente vai estar falando das vezes que eu fui pra lá, do que eu fiz e tal, explicar um pouquinho pra vocês tudo que eu fiz nessas 4 vezes que eu estive em Miami. E contar um pouquinho de cada coisa cada vez, na verdade. E eu espero que vocês gostem e que fique bem explicadinho e que quando vocês vão pra lá vocês possam tirar alguma dúvida daqui e qualquer coisa que vocês tenham dúvida sobre lá também podem pedir sobre isso nos comentários das minhas redes sociais sempre e de qualquer outro lugar que eu estou fazendo os vídeos e tal que eu tenha conhecido. Então, vamos lá. Bom, começando, a primeira vez que eu estive em Miami foi em fevereiro de 2008, quando eu fui pra Disney. Na verdade, eu fui pra Orlando. Fiquei uma semana em Orlando, na Disney. Foi uma viagem de 15 anos, porque eu decidi não ter a minha festa de 15 anos e decidi viajar. Então, eu fui pra Miami, primeiramente Orlando, né? Conheci a Disney e tal. Até vou fazer um vídeo aqui pra vocês depois falando sobre as diferenças que eu vi entre a Disney que eu fui em 2008 e a Disney que eu fui em 2018, ano passado. Então foi bem. Teve algumas diferenças, porque logicamente cresceu, etc. Mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais adiante. Então eu fui pra uma semana em Orlando e uma semana em Miami. Na verdade, em Miami, dessa vez eu conheci um pouco da cidade, conheci vários lugares com a agência de viagem que eu fui em excursão, porque eu não fui em família, eu fui só eu e umas amigas. E eu conheci o Miami Ink. Na verdade, eu passei na frente Miami Ink, porque tava chovendo, a gente só pegou chuva na semana que a gente ficou lá. Então a gente acabou não conhecendo muita coisa por conta da chuva. Depois a gente foi pra. A gente conheceu alguns monumentos que tinham lá e tal, que não eram muitos e tal. Eu até vou deixar aqui pra vocês os lugares que eu fui ver quando eu fui em 2008. Mas o que mais eu gostei de conhecer foi quando a gente foi assistir Miami Heat. E a gente foi na Arena American Airlines Arena e foi incrível, foi uma experiência muito boa de ver o jogo de basquete e bem legal. Eu realmente gostei bastante da experiência. Porém, o que aconteceu? A gente voltaria numa quarta-feira e os nossos voos foram todos cancelados naquela época, porque vinha um furacão. Então, no nosso caso, o furacão ficou somente até a gente ir embora, ficou somente na parte do mar e tal. Ele ainda não tinha tocado a terra. Só que a gente teve os voos cancelados, as aerolíneas nos deram um hotel para ficar hospedados durante 2 dias mais. Só que a gente não, como a gente estava numa excursão muito grande, não tinha mais voo para as companhias aéreas, todo mundo junto. Então a gente teve que ir em 2 partes separadas e eu voltei na sexta-feira. Teve gente que voltou na sexta-feira de manhã e eu voltei na sexta-feira durante a noite. A gente ficou. Nessa vez que eu tive, a gente ficou. Tudo foi feito perante ao hotel, a companhia aérea. Quem era responsável pela gente era totalmente a nossa agência de turismo. E tudo foi eles. Então eu não me preocupei com nada. Porém, quando aconteceu o anúncio que a gente ia ter que ficar por conta de um furacão, eu liguei pra minha mãe e eu disse: mãe, vai ter um furacão, a gente tão nos retirando daqui, porque talvez a gente vai ter que ir pra um abrigo e tal, a gente não sabe muito bem, e cortou a ligação. Imaginem que a minha mãe ficou louca aqui no Brasil,
porque cortou a ligação e ela só foi ter notícias minhas novamente no outro dia. Então, aí só depois de um dia que a minha mãe soube que tava tudo ok, que tudo bem e tal, e que na sexta-feira a gente ia retornar. O furacão naquela época só atingiu terra quando a gente já estava no Brasil, então a gente não teve ele presente na terra, mas a gente teve presença de ventos, etc., chuva muito forte, etc. Já estava dando para ter uma noção do que ia ser. Ele era, naquela época, considerado um furacão de categoria 3, então ele, a gente tinha, talvez, podia ser cancelado novamente o voo, mas graças a Deus não foi. A gente voltou. Então, essa foi a primeira vez que eu fui. A segunda vez que eu fui para Miami foi assim. A gente foi para Miami somente por voo de conexão, na verdade. Tipo, eu saí de Nova York, fui para Miami, eu fiquei, a gente só almoçou, né, em Miami, a gente saiu um pouco do aeroporto, deixamos as malas lá, saímos um pouco do aeroporto e fomos pro conhecer um pouco o Pier, etc., dar uma volta, porque meu namorado não conhecia Miami, eu já conhecia, mas ele não, então ele quis dar uma volta e a gente almoçou e voltamos pro aeroporto e pegamos o voo e viemos ao Brasil, de Miami a São Paulo. E essa foi a segunda vez, somente isso que a gente fez. Bom, a nossa terceira vez foi que a gente ficou pouco em Miami também. O que a gente fez? A gente saiu de Nova York, a gente foi para Orlando. De Orlando, em Orlando a gente fez toda a Disney, que foi a Disney que eu vou falar para vocês de 2018 no próximo vídeo, que eu vou fazer sobre a Disney. E a gente foi para lá, a gente fez toda a Disney, etc., porque meu namorado não conhecia a Disney ainda. Então a gente ficou uma semana entre outlets, etc., e depois disso a gente foi pra Miami, só que a gente não foi pra ficar em Miami, a gente foi num sábado. Neste sábado a gente chegou, era de manhã, a gente pegou um ônibus de Orlando a Miami. Chegamos de manhã, meio-dia na verdade, em Miami, e fomos diretamente pro nosso navio, a MSC Seaside. Eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo que eu falo entre as diferenças entre o Seaside e o Civil, porque o Civil eu fiz esse ano, em janeiro desse ano, aqui pelo Brasil, e tem vídeo dele aqui no canal, então eu vou deixar os dois vídeos pra vocês que eu tenho no canal aqui sobre o Seaside e o Civil, e aí vocês dão uma olhadinha lá. Então, a gente pegou o cruzeiro, que foi o Civil, desculpa, o Seaside. A gente pegou o Seaside em Miami, no porto de Miami, e fomos fazer o Caribe. Pelo Caribe a gente conheceu 3 ilhas, que foi Ilhas Virgens Americanas, St. John's e Turks and Caicos. A melhor que eu achei foi Turks and Caicos, porque eles preparam muito bem a ilha. No entanto, quando a gente chegou com o navio, a gente, tipo, eles estavam varrendo, juro pra vocês, eles estavam varrendo a areia pra receber a gente. Eles tinham um bar, vários bares, várias lojas incríveis para receber os turistas. Um bar também dentro da piscina. A piscina era pública, não era cobrado nem para sentar, nem nada. Era incrível, era muito legal, era muito preparado para receber o turista. A gente chegou nessas ilhas do Caribe uma semana depois que também já tinha passado um furacão pelas ilhas do Caribe, tinha pegado a Jamaica também, mas a gente não tinha tido nenhum problema com isso. E foi lindo, eu vou deixar as fotos aqui para vocês verem o que é as ilhas. Turks and Caicos eu super recomendo. A gente não fez Bahamas, porque Bahamas, como Turks and Caicos só chega 2 navios por vez, aquela vez tinha liberado e eles decidiram, ao invés de fazer Bahamas, fazer Turks and Caicos. E aí a gente não se arrepende da troca, foi muito lindo, não conheço Bahamas, mas também dizem que, né, antes do Dorian era incrível também.
mas com certeza eles vão voltar a ser. Mas Turks and Caicos é lindo, maravilhoso, eu super recomendo. Se vocês façam esse cruzeiro pelo Caribe, vale muito a pena. E eu amei. Eu vou deixar aqui também pra vocês o vídeo, como eu disse, do cruzeiro, pra que vocês vejam, porque o Seaside é muito igual, são irmãos, ele e o Civil. Eu fiz o Civil agora no início do ano e eu tenho todo o vídeo dentro do navio, então eu vou deixar pra vocês verem aqui também, tá bom? Voltando, foram 7 noites, né, no cruzeiro, e voltamos depois um sábado pra Miami. Descemos, almoçamos, tudo, ficamos uma noite em Miami, e no dia seguinte a gente já retornou pro Brasil, num voo até São Paulo. Então, foi essa nossa estadia em Miami, a nossa terceira vez em Miami. Bom, a quarta e última vez que eu tive em Miami foi recentemente, que foi do dia 24 de agosto de 2019 a 2 de setembro de 2019. Nessa vez eu estava comemorando a minha lua de mel com que era meu namorado e noivo anteriormente, que até tem o vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês do nosso casamento, etc. E o pedido de casamento e tudo mais. E a gente estava passando pela nossa lua de mel em Miami agora, e então a gente tinha vindo de Nova York e descemos no aeroporto de Miami, Internacional de Miami, pegamos o carro que a gente tinha alugado, a gente alugou dessa vez um Camaro, que era realmente super em conta pela Alamos, e eu vou deixar aqui também depois pra vocês o link embaixo aqui da onde a gente alugou, que foi super tranquilo, não nos incomodamos em nada com eles, foi super de boa. Então a gente gostou bastante e valia muito a pena porque não era muito mais caro do que um carro normal, alugar um esportivo. Então a gente pegou um Camaro, a gente pegamos o carro e fomos em direção, porque nessa vez a gente ficou num Airbnb na Opera Tower, que é bem legal também. Também vou deixar aqui pra vocês o link, porque eles alugam bastante Airbnb naquela torre, então é bem legal, com vista pro mar e tudo. É uma localização muito boa e tem vários mercados perto, várias farmácias, etc. Eu adorei o local. Mas foi, assim, uma experiência não muito agradável, porque na semana que a gente estava em Miami, foi a semana prévia ao Dorian. Então, a gente tava numa semana não muito animada, tipo, a gente tava realmente bem ansiosos, etc. E a gente teve que realmente começar a nos preparar para receber um possível furacão. Receber o possível furacão, na verdade, que seria possível em Miami, né? Pois ele realmente aconteceu, a gente sabe tudo que ele fez, até vou deixar algumas fotos aqui pra vocês sobre tudo o que a gente passou naqueles dias. Então, tipo, ele realmente aconteceu, a gente sabe o que foi em Bahamas, que foi terrível, mas em Miami, no final das contas, ele não bateu em solo, né, em Miami, mas a gente teve que fazer toda a preparação para um possível furacão. Bom, a gente sempre tem a aplicação da American Airlines, porque normalmente a gente sempre viaja para lá com a American Airlines. Então, a própria companhia na aplicação ficava dizendo, olha, talvez vocês vão ter que trocar a passagem de vocês. Eles até davam a opção para quem quisesse já trocar a passagem para dias mais posteriores à possível chegada do furacão. Então, eles já davam essa opção para você trocar. A gente optou por ficar esperando ver o que realmente ia acontecer, para daí fazer talvez uma possível troca. Então, a gente acabava, tipo, na verdade, tendo que se preparar para porque poderia vir a ser cancelado o nosso voo. Bom, eu também, como eu tava ouvindo bastante coisa na TV,
eu ouvi que seria muito bom, muito interessante que eu baixasse. Depois eu vou deixar aqui pra vocês uma print screen do aplicativo, que daí vocês vão ter uma noção e tudo. E também acompanhava via o site de furacões, que é hurricanes.org, né? E eu vou deixar aqui também para vocês. E eu baixei a aplicação da Cruz Vermelha, que é uma aplicação onde é só monitorados os possíveis furacões que podem vir a solo, etc., e por onde vão passar, todo o caminho, o dia, a hora, etc., bem certinho, onde vão pegar os ventos também desses furacões. Então, eles têm uma aplicação super, tipo, que fala de alerta, etc., por exemplo, para que você deixe depois, se caso acontece alguma coisa, e tem o alerta, que você clique no alerta e diga que você está sã e salvo. Então é bem legal isso. E então a gente tava se preparando para o Dorian e a gente começou então a comprar comida para 7 dias, porque como é um furacão de grande categoria, que era uma categoria 5, ele estava muito lento e ele começou a ganhar força e passou de categoria 1, 2, 3 e 4. E depois ele chegou à categoria 5, né, em Bahamas. Então, esses furacões de categoria 5, eles têm os ventos de 252 km por hora. Então, por esse motivo, a gente tinha que sim comprar uma quantidade de comida bem grande, por conta que a gente poderia ficar 7 dias sem ter como sair. Por quê? Porque Miami tem uma grande propensão, por conta de furacões desse nível, de inundar, assim como foi o furacão Irma em Miami. Também vou deixar uns links de uns vídeos aqui para vocês de como foi o Irma, para vocês terem um pouco de, mais ou menos, uma noção do que foi e por que tem que sim ter tantos dias de comida, porque pode acontecer inundações e não são poucas, as inundações é bem perigoso. Então, por esse motivo, a gente tinha que se cuidar, etc. Ter medicamento também para 7 dias, água para 7 dias. Então, a gente foi no mercado e comprava várias coisas, vários tipo, várias coisas para manter-se nesses 7 dias que poderia ficar preso em casa. A comida que normalmente a gente comprou foi comida que a gente não tivesse que esquentar, porque por conta de furacões pode acontecer de ficar sem luz e a gente não ia ter como esquentar, cozinhar nem nada. Então a gente comprava comida pré-pronta, batatinha, barra de cereal, um monte de coisa desse gênero, sucrilhos, etc. E nos mercados também começava já a ver um pouco da realidade que acontece, que é, eu vou deixar aqui as fotos também, que é prateleira sem nada, porque eram comprados para que se tivesse onde ter né, os suprimentos, etc. Então o pessoal começava a ter, os postos começavam a fechar, porque não tinham mais gasolina, porque o povo já tinha pego. Eu também vou deixar fotos aqui para vocês dos postos fechados, etc. No posto que a gente conseguiu abastecer o nosso carro, tava a polícia fazendo ajudando, na verdade, para que todos pudessem sim abastecer. Então, eles estavam organizando o pessoal em filas e tal, e dizendo aonde já tinha acabado e aonde ainda tinha gasolina. Então, eles estavam lá, no caso, organizando tudo. Nos mercados também o pessoal buscava, tipo, já no estoque, o que eles tinham ainda para poder fornecer água para o pessoal, tirar dos estoques para deixar e botando já no corredor mesmo, para as pessoas só passarem e pegar, não colocando mais nem nas prateleiras, porque eles sabiam que ia acabar, tipo, todo mundo ia acabar comprando. Então foi bem complicada essa parte. Também
Vimos o pessoal já fechando as janelas, também vou deixar as fotos aqui para vocês do pessoal fechando as janelas com os protetores por conta dos ventos. Também o pessoal do nosso prédio, no caso, que foi onde eu vi, né, muito isso, eles estavam já com as barricadas que eles fazem, que é com areia, sacos de areia, que eles colocam nas portas para que, se caso venha a inundação, não comece a entrar muita água dentro dos prédios e se possa, pelo menos, manter um pouco o prédio sem água dentro e fique mais pelo lado de fora mesmo. Então, foi várias coisas que a gente foi acompanhando e que eu nunca tinha passado, porque na vez que eu contei aqui pra vocês em 2008, eu não me preocupava muito com isso, porque eu estava num hotel, eu estava com uma excursão. E hoje, nessa semana ali, eu me preocupava porque era eu que tinha que estar preocupada com a minha segurança, eu que tinha que ver e fazer o que o governo mandava, e fazer realmente isso. Então, isso me deixava um pouco mais ansiosa. Bom, um dia antes do nosso voo talvez sair, a gente começou a carregar tudo. A gente começou a botar os nossos celulares para carregar, as baterias que a gente tinha, tudo que a gente pudesse ter para usar depois, posterior, como bateria, porque se viesse e a gente tivesse que ficar e cancelasse nosso voo, a gente tinha que ter coisas tudo carregado, porque poderia vir a ficar sem luz e a gente ia ter que ter algum modo de comunicação. Então, por conta disso, a gente tava já carregando tudo, deixando tudo certinho para que a gente pudesse ter tudo isso certo para alguma emergência. Posterior também, no caso, um dia antes da gente embarcar também, a gente teve o nosso prédio que a gente estava hospedado nos deu tipo um documento, assim, de 3 páginas, frente e verso, explicando o que a gente tinha que fazer. A gente estava numa zona que era de evacuação, então existe várias cores, também vou deixar aqui o site para vocês depois verem quais são as zonas de evacuação em Miami, no caso. Que vai desde o verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, do verde ao vermelho. Então, a gente estava na zona laranja. Então, o que eles explicavam nesse documento é que se caso atingisse um determinado grau de vento, né, quantidade de vento, né, a velocidade, na verdade, do vento, o nosso prédio ia pegar vans, e ia nos transportar até os abrigos, por conta que o prédio não tinha abrigo próprio, então eles tinham que nos retirar do prédio e nos transportar. O que dizia era o seguinte: se você quiser ficar, você pode, porém a responsabilidade a partir daquele momento é sua. Se algo acontecer, é totalmente sua responsabilidade. Eles só se responsabilizam pela sua vida, etc., se você for exigido que você se retire e você aceite a retirada. Então, aí, nesse caso, eles vão, sim, ajudar e estar responsável pela sua vida, etc., e por tudo. Bom, terminando o vídeo, a gente não pegou o furacão Uma, porque ele não passou definitivamente sobre Miami. Porém, e outra porque a gente teve o nosso voo não foi cancelado, então a gente acabou pegando o nosso voo. A gente veio pro Brasil, a gente chegou no Brasil e é uma coisa assim, a minha experiência foi que, tipo, muitas pessoas que a gente conversava diziam, ai, fica tranquilo, eu já peguei vários, porque moram lá, etc. Tínhamos amigos que moram em Miami e que ia ser a primeira vez que eles iam estar pegando o furacão. Eles também já estavam preparando a casa, também já estavam arrumando que, além de todo o suprimento que tem que ter, a gente tinha que deixar também água na banheira para possíveis, né, para usar depois
para dar descarga, etc. Então, sempre se enche a banheira para esse tipo de emergência. E como experiência, assim, de toda a preparação para um furacão e tal, e uma possível vinda de um furacão categoria 5, que é a maior que existe na escala, eu realmente fiquei muito nervosa, porque como eu disse, quando eu era mais nova, eu estava sem a minha família lá, mas eu tinha tudo uma preparação, todo mundo se preocupava por mim. E nesse caso, eu não tinha quem se preocupasse por mim. Eu e meu esposo, a gente tinha que se preocupar por nós. Então era bem complicado. Então eu meio que não dormia naqueles dias. Eu ia dormir umas 4 da manhã, levantava às 7 e ficava rodando, caminhando no apartamento, que eu vou mostrar aqui também pra vocês um pouquinho do apartamento, que era bem legal. Então eu ficava, tipo, naquela, ai, vai, volta, caminha, tomar um café, tenta, sabe? Vi também os cruzeiros retornarem, os cruzeiros que faziam o Caribe retornarem antes por conta disso. Então era uma coisa assim, lógico que a gente não deixava de aproveitar, a gente ia pra praia, a gente até vou deixar foto aqui pra vocês do mar, que é lindo em Miami, etc. A gente aproveitava porque a gente podia assim pegar o avião e a gente não ia ficar trancado em casa, sendo que se podia sair. Então eu simplesmente recomendo pra vocês a cuidar. A temporada de furacões nos Estados Unidos e no Caribe, etc., é de junho a outubro. Ainda estamos em temporada de furacões, então, se quiser tentar ir numa temporada baixa que não tenha, pode ser que venha a ter, mas é muito raro que aconteça. Então, eu acho que ter em conta isso também vale a pena para não ter esse problema. Porém, o país é muito bem preparado para isso. Eu vi que, tipo, eles são muito preparados para isso. Eles realmente tentam ao máximo estar tranquilos ao mesmo tempo que vem um furacão. Então, uma dica: a gente acabou pegando nosso voo, eu vim pro Brasil, o furacão sim passou. Ele foi um furacão devastador. Bahamas tá aí para nos mostrar o quão devastador foi. Ele chegou no Canadá, então ele pegou Carolina do Sul, Carolina do Norte e a Geórgia, ali nos Estados Unidos, mas ele pegou uma parte do Canadá também. Mas ele já estava em categoria 2, categoria 1, então já era menos ventos quando ele chegou nesses lugares. E não foi como Bahamas, que Bahamas, sim, tá destruída, assim. Eu acho, assim, que tomara que eles consigam voltar a reerguer e tudo. E não é fácil, mas vamos torcer para que Bahamas volte a ser o que era antes. E esse foi a minha experiência com a preparação para o Dorian. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu vou contar no próximo vídeo sobre mais experiências que eu também tive nessa viagem de Miami, mas dessa vez eu vou deixar aqui por aqui o vídeo. Conto mais quando a gente falar da Disney, etc, no próximo vídeo, que daí tem mais lógica e tal. Então, muito obrigada por ver, compartilhem com amigos, curtam, se inscrevam no canal. A gente tenta sempre na terça-feira colocar, sempre que eu falho um pouco com vocês, eu tento botar 2 na semana, como eu fiz essa semana. Então eu espero que vocês estejam gostando, menos rotineiras do nosso canal. E compartilham com amigos, porque ajuda muito. E deem like, que a gente cresce bastante. Beijo, até a próxima.